dessa região, Coroa do Meio, Atalaia, enfim, todos fazem parte dessa região aqui da Zona Sul de Aracaju. Estamos aqui organizando mais essa audiência pública para discutirmos o plano diretor da cidade. Quero saudar meu amigo Messias. Desculpe, Messias, que eu não lhe vi antes. Um abraço para você. Esse aí é Givaldo, né? Givaldo, um abraço. Seu filho, não disse? Seu filho? Quero compor logo a mesa aqui, vereadora Miriam Ribeiro, relatora do plano diretor. Vereador Danilo II, também aqui entre nós. Quero saudar todos os companheiros aqui presentes. Quero convidar a arquiteta Vera. Vera está aqui ainda? Fazer parte da mesa também, Vera. Venha para aqui, representando o CREA. Quando chegar, tudo bem. Simone Góes também está aqui entre nós. Quero convidar todos os companheiros para de pé ouvirmos o hino nacional. Entre outras mil, as do Brasil, ó Pátria amada.
nós estamos percorrendo a cidade de Aracaju. Já fizemos audiências públicas em diversos bairros, no Santo Dumont, no 18 Forte, fizemos audiência pública no Augusto Franco, fizemos audiência pública na Universidade Federal de Sergipe, no bairro Getúlio Vargas, enfim, em diversos bairros de Aracaju. E hoje estamos aqui na Coroa do Meio para fazermos essa audiência pública sobre o plano diretor. O plano diretor é uma lei que a Câmara Municipal de Aracaju tem que aprovar, ouvindo a população. Esse plano diretor fala sobre altura de prédio, sobre largura de rua, sobre meio ambiente, enfim, sobre diversos temas das que existem na cidade do município, na cidade de Aracaju e de outras cidades. Então é preciso que a população se mobilize para discutir esse plano diretor, além de discutir, também aprender o que é plano diretor, porque não é uma matéria fácil. As pessoas não se formaram em arquitetura nem engenharia para saber mais especificamente o que é plano diretor, mas as pessoas precisam desenvolver sua cidadania, e nós viemos aqui justamente para isso, para ouvir a população, discutirmos os problemas da comunidade com a população. Nós, os vereadores, e tem outros vereadores que chegam já, a vereadora Mira Ribeiro é a relatora do plano diretor, ela que vai relatar todas essas propostas, e vai avaliar, claro, com a ajuda dos vereadores. O vereador Danilo II, que também é nosso companheiro aqui tirando foto, e que também está envolvido nesse trabalho, e a vereadora Simone Góes. Então, qual é o objetivo? Discutir o destino de Aracaju, discutir, Messias, o futuro de Aracaju, saber se essa cidade que nós temos aí, se ela está boa, se a gente quer que ela melhore. A gente sabe que é difícil as pessoas se mobilizarem, nós sabemos que a consciência política brasileira ainda é um pouco deficitária, mas nós temos que continuar investindo na educação política. Isso aqui também serve para que a gente eduque a população, em relação à população reivindicar os seus direitos, e a Câmara Municipal de Aracaju está desempenhando esse papel, que nunca foi visto na cidade de Aracaju por outros vereadores. Então, esse poder legislativo, esses vereadores estão de casa em casa, de porta em porta, de rua em rua, chamando a população para discutir plano diretor. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: o que é plano diretor? Vá para a audiência que a gente diz o que é plano diretor. Plano vem de planejamento, diretor vem de dirigir. É um plano que vai dirigir os destinos da cidade de Aracaju, através de uma lei, através de regulamentação. Para isso, nós temos aqui, para explicar a vocês, nós temos aqui o doutor Juan, que é engenheiro, especialista nessa área de urbanização, foi diretor, é professor da Universidade Tiradentes, foi diretor de urbanismo da Prefeitura Municipal de Aracaju, já ajudou a discutir, debater outros planos diretores da nossa cidade. Rosângela está chegando, eu convido a Rosângela para vir aqui até a mesa. Então, esse é o nosso trabalho, o trabalho de ir caminhando, de ir aprendendo junto com vocês, humildemente, se aproximando cada vez mais da comunidade. A Câmara cada vez mais se aproximando do povo de Aracaju, para ouvir a população. Sabemos que não é fácil essas propostas, mas nós vamos continuar. Estamos aqui hoje e quero convidar vocês para participar da audiência pública do Mosqueiro, que acontece sábado, mais ou menos 18 horas. Não é? Nós estaremos lá no Mosqueiro, discutindo também plano diretor com a comunidade. E depois vamos voltar. No mesmo lugar que nós passamos a primeira vez, vamos passar a segunda. Aqui é a primeira, vamos passar a segunda vez aqui, para ouvir a população. Não é? É assim que nós pretendemos inaugurar essa nova fase do Legislativo Municipal, inaugurar essa forma de se aproximar da população, de ouvir a população. Aqui não é questão eleitoral, ninguém está aqui pedindo voto, nós estamos aqui pedindo sugestão e proposta para elaborar o plano diretor de Aracaju. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por vocês terem homenageado a Câmara Municipal de Aracaju, atendendo o chamado. Tom Baixinho, você também, não é? Messias, Manuel Barros também está aqui, que é presidente da Federação dos Moradores do Estado de Sergipe, e outras lideranças. Seja bem-vindo e nos ajude a fazer esse plano. Não é? A Câmara Municipal de Aracaju está pedindo ajuda e colaboração para que a gente possa fazer esse plano. Tamanha a dificuldade de você fazer uma lei dessa. Além dessa lei, nós temos no Poder Legislativo Municipal outras 4. Essa é a primeira, mas nós ainda vamos elaborar o Código de Obra do Município de Aracaju, que também é uma lei com mais de 200 artigos. Depois vai ter outra lei chamada Lei Código de Parcelamento Urbano, que também vai ter que ser discutido com a comunidade. Depois, o Código de Postura, que também vai ser discutido com a comunidade. E o Código de Meio Ambiente também será discutido com a comunidade. Então,
essa é a apresentação inicial que eu faço e desejo a todos uma feliz audiência pública. Se algum companheiro vereador quiser se manifestar, pode se manifestar. Doutor Juan. Doutor Juan é nosso consultor. Juan é uma pessoa que conhece bastante essa área e vai nos ajudar explicando aqui para vocês o que é plano diretor. E perguntem tudo. Não levem dúvida para casa, não é? Perguntem tudo que vocês tiverem dúvida. Muito obrigado, um abraço. Cidadãos que se deslocaram até aqui, sacrificando alguma coisa, com certeza, para tentar contribuir com a cidade, né, na elaboração desse plano diretor. Conforme o presidente explicou, um dos objetivos hoje é informar os cidadãos sobre o plano diretor, certo? É um assunto extenso, complexo, que trata sobre os mais variados temas. Então a gente vai tentar trazer para aqui os temas mais complexos, mais polêmicos, para tentar esclarecer, certo? Para clarear um pouco o entendimento das pessoas, para que mais na frente, ou hoje mesmo, consigam fazer sugestões em relação a esse plano que está em discussão, certo? Então, vou fazer uma breve introdução e depois vamos passar os conceitos, aparentemente difíceis, mas a ideia é que se esclareçam para poder participar de uma forma mais efetiva, certo? Contribuindo na revisão desse plano diretor. Então, vamos para frente. Como o presidente acabou de mencionar, o plano é uma lei municipal que deve ser aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo. É uma lei que cuida da ocupação da cidade, da ocupação do território, certo? O que é que podemos fazer na cidade, onde podemos construir, como, quanto, a que distâncias, como serão nossas ruas, o que é que vamos preservar, o que é que podemos ocupar, certo? Na verdade, o plano é o que define o futuro da cidade. Esse plano estima-se que vai vigorar provavelmente 10 anos, que é o prazo que o Estatuto estabelece. Então, só que o impacto da aplicação de uma lei como essa não é de apenas 10 anos. A gente vai sentir nas próximas gerações até, certo? Então é importante tentar não errar, tentar errar o mínimo possível para que a qualidade de vida da cidade melhore dia a dia. Essa lei do plano diretor, ela é elaborada ou revisada com base no Estatuto da Cidade, certo? O Estatuto da Cidade é uma lei federal aprovada em 2001, que regulamenta a política urbana da Constituição. Então, é ela que diz o que o plano diretor tem que ter como conteúdo mínimo, certo? Como deve ser elaborado, quais as principais diretrizes da política urbana, e inclusive do plano diretor. Eu só vou destacar aqui duas questões do Estatuto, tá? Porque se a gente for explicar o Estatuto da Cidade, a gente ficaria aqui a noite toda, né? Um assunto muito extenso. Mas duas contribuições fundamentais do Estatuto são essas que estão destacadas aí. Primeiro, a garantia da função social da propriedade do território e da cidade. O que significa? A cidade, os territórios, os terrenos, têm proprietários, têm donos, mas não podem ficar sem cumprir uma função social, seja de moradia, equipamento, comércio, certo? A ideia é evitar que grandes áreas da cidade fiquem sem nenhuma utilização, enquanto existem demandas reprimidas para equipamentos públicos, escolas, creches e para moradia também, certo? Então, essa é a principal contribuição. O plano diretor tem que garantir a função social da propriedade. E a outra é a questão da participação popular, certo? Antigamente os planos eram elaborados de uma forma muito tecnocrata, assim. Era uma empresa que elaborava a partir de estudos técnicos e era aprovado pela Câmara e pronto, certo? A partir do Estatuto fica clara a necessidade da participação popular nesses processos de elaboração e de revisão do plano. As audiências fazem parte, então, dessa necessidade de participação popular. Uma coisa clara, antes de entrar nos conceitos, o plano diretor é como se fosse um cardápio de ferramentas, de instrumentos, de objetivos e diretrizes para que os gestores implantem política urbana, certo? O plano em si não faz, mas ele dá as condições para o gestor fazer. Na verdade, ele obriga o gestor a fazer, cumprir, por exemplo, a função social da propriedade, a executar obras de saneamento, a preservar o meio ambiente, a preservar o patrimônio histórico,
certo? A regulamentar, fiscalizar, monitorar a ocupação do território. Então, o plano é o marco jurídico que obriga, ao mesmo tempo, permite e ao mesmo tempo obriga o gestor a ordenar a ocupação do solo. E permite à sociedade o controle sobre essa atuação do gestor, certo? Bom, o nosso plano começou sua revisão em 2005. Existe um plano aprovado em 2000, que é o que está vigente hoje, certo? Juntamente com os códigos de obras e de urbanismo de 1966. É isso que está vigente em Aracaju. E outras leis municipais, certo? Então, a revisão começou em 2005, porque a lei orgânica previa um prazo mínimo de 5 anos para se revisar. E o plano foi aprovado em 2000, então em 2005 deu início a esse processo. Teve uns grupos temáticos, grupos técnicos formados por algumas entidades, associações de classe, representativas da sociedade e movimentos populares. Dali surgiram as propostas, os textos, os projetos da lei do novo plano diretor e de 4 códigos, conforme mencionou o presidente. Esses projetos foram encaminhados à Câmara, mas voltaram para o Executivo, para a Prefeitura, para que o CONDURB, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, discutisse, porque o próprio plano diz que na sua revisão o CONDURB tem que ser ouvido, e não tinha sido em 2005. Então voltou em 2007, final de 2007 voltou para o Executivo. Lá houve um trabalho de adequação dos anexos, porque os anexos em 2005 não tinham sido revisados, então ficaram incompatíveis com o texto que saiu do processo. E depois o CONDURB analisou esse plano e propôs algumas alterações, tá? No plano e em cada código, certo? Então isso está registrado em atas, as votações, quem fez as propostas, quem votou a favor, contra, e o que foi alterado. Depois, em 2010, no final de 2010, o processo, os 4 códigos e o plano diretor, os projetos de lei, voltam para o Legislativo, final do ano passado, certo? Então, esse ano de 2011 é o ano em que a Câmara, de fato, inicia o processo. O que foi feito na Câmara de Vereadores? Já foi feita uma votação em primeira discussão, certo? Desses projetos de lei, foi analisada pelas comissões, e já na parte mais recente, na parte técnica, foi feita uma reunião preparatória dessas audiências, uma oficina de capacitação com o Ministério das Cidades, que mandou técnicos para cá, e 10 audiências públicas temáticas, que foram todas no auditório da OAB. Então lá foram discutidos os temas, os mais relevantes. Só para me lembrar de alguns: equipamentos públicos, uso do solo, infraestrutura, certo? Mobilidade. Foram 10 temas discutidos nessas reuniões, certo? Lá na OAB. Depois começaram as audiências nos bairros, nas comunidades. A cidade foi dividida em 10 regiões, eu vou mostrar rapidamente o mapa, e essa já é a 9ª audiência. Já passamos por 8 regiões. Só falta mais uma no Mosqueiro, será no sábado. Depois volta a passar pelas 10 regiões, certo? Por quê? Porque seria um absurdo imaginar que os cidadãos chegam aqui sem conhecer do plano, recebem informação e no mesmo momento são capazes de dar sua contribuição total, completa, refletida em relação ao plano. Então, qual a ideia? Que nessa primeira audiência vão receber informação, vão conhecer o plano, estão recebendo material também, vão poder falar, lógico, vão poder colocar suas reivindicações, sugestões hoje, mas na segunda vez, esse é o principal objetivo, porque entende-se que as pessoas já estão de conhecimento do plano, pelo menos do assunto que lhes interessa, tá? Porque ninguém está obrigado a conhecer o plano todo, e trazer sugestões já mais focadas no plano, certo? Então esse é o objetivo da segunda rodada. Mas deixando claro que a audiência é pública, qualquer um pode participar nessa ou em qualquer audiência, ninguém está obrigado a participar apenas na audiência da região, e ninguém está obrigado a falar da forma que alguém pode esperar. Se cada um está no direito de falar o que pensa em relação à sua vida na cidade, certo? Então, vamos voltar aqui no dia 1 de dezembro, certo? 1º de dezembro é a segunda audiência nessa região, provavelmente aqui nesse mesmo local. Aí estão as 10 regiões em que a cidade foi dividida, a nossa seria